Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse vídeo aqui é para tratar sobre ecumenismo e o diálogo ecumênico. Os riscos que tem dentro do ecumenismo e do diálogo ecumênico. Eu estou aqui com o compêndio do Concílio Vaticano II, onde está todos os documentos conciliares, que foram promulgados no concílio, e eu estou aqui com o Decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo. Então, está em latim aqui, eu não conheço latim, deixo aqui a minha falta de conhecimento do latim, mas é um decreto sobre o ecumenismo. No parágrafo 534 até o 536, ele expõe os modos de exprimir e de expor a doutrina da fé. Então veja, vamos ver o que o documento sobre o ecumenismo diz a respeito de como, de quais modos de exprimir e de expor a doutrina da fé deve ser colocado dentro do diálogo ou dentro do ecumenismo. Ele diz: a maneira de exprimir ou de sistematizar a fé não deve de modo algum constituir obstáculo ao diálogo com os irmãos separados. Ok. Então, a maneira que vai se expor a fé não deve colocar obstáculo nenhum para a compreensão da fé católica sobre os irmãos separados. É indispensável exprimir integral e claramente a doutrina. Então, é indispensável exprimir a doutrina completa, integral e claramente. Se não for feito desta maneira, não tem como acontecer o ecumenismo. Nada há de tão distante do ecumenismo quanto o falso ou a falsa atitude conciliar ou pacificadora. Então, é contrário ao ecumenismo um falso diálogo, uma falsa atitude conciliadora. Ou seja, aquilo que muitas vezes acontece. Chega um protestante, chega um pastor em nome do ecumenismo, trazendo uma falsa atitude conciliadora entre a Igreja Católica e essas comunidades eclesiais de base, que não pode ser chamada de igreja, com a desculpa de que estão fazendo o ecumenismo. O documento, o decreto, deixa claro que é impossível acontecer o ecumenismo com uma atitude conciliadora falsa, que prejudica a pureza da fé católica e torna confuso ou obscuro seu entendimento autêntico. Ou seja, pessoas que venham com um diálogo, falando de ecumenismo, mas com uma falsa atitude conciliadora, para apenas fazer o papel do inimigo, que no campo do Senhor, no calar da noite, vem semear o trigo, ou melhor, vem semear o joio no meio do trigo. E quando se semeia o joio, é complicado, porque o próprio Jesus diz que o joio se parece muito com o trigo. Então precisamos ter muita atenção nisso. Que a fé católica exposta com maior profundidade e maior exatidão encontre uma expressão mais facilmente aceita pelos irmãos separados. Ou seja, a profundidade da fé católica é que tem que ser exposta para que aqueles que estão separados da igreja compreendam a fé da igreja e queira fazer uma unidade com a igreja. E essa unidade se fará como? Aceitando os dogmas da Igreja Católica. Caso contrário, não existe ecumenismo. O Concílio Vaticano II é claro, e foi iniciado no próprio Concílio Vaticano II um ecumenismo.
Mas, porém, esse ecumenismo não pode sair daquilo que disse o Papa João Paulo II. Não há unidade fora da verdade. Se não existir verdade na exposição da fé, se não existir verdade no diálogo, não tem como existir unidade. Isso é claro. E no parágrafo 536 diz: além disso, o diálogo ecumênico, os teólogos, ou melhor, além disso, no diálogo ecumênico, os teólogos católicos, aderindo ao ensinamento da Igreja, progridam junto com os irmãos separados na investigação dos mistérios divinos, guiados somente pelo amor da verdade, pela caridade e pela unidade. Então veja, para acontecer o diálogo ecumênico é necessário três pontos importantes. Ser guiados pelo amor da verdade, ser guiados somente pelo amor da verdade, e nós sabemos que os protestantes não têm amor pela verdade, porque se eles tivessem amor pela verdade, eles não negariam as verdades da doutrina católica. Eles não negariam. Então, se eles negam a verdade, é porque eles não têm amor pela verdade. Doa a quem doer. Pela caridade, ou seja, o que é a caridade? A caridade é o amor que vai além desse amor humano, é o amor ágape. Eles não têm esse amor pela Igreja Católica, nunca tiveram. E pela humildade. Protestante, se tem algo que protestante não consegue ser, é humilde. Primeiro, quando se nega a autoridade da Igreja e se diz, alardeando por aí, que eu posso falar com Deus pessoalmente, que eu não preciso de padre para perdão dos pecados, que eu não preciso da igreja para receber sacramentos, porque o véu foi quebrado. Sim, o véu foi aberto? Foi. O véu foi rasgado? Foi. Mas essa entrada no Santo dos Santos só é possível segundo a economia sacramental da igreja. Só é possível segundo a economia da salvação que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu. E a igreja é o caminho mais seguro para a entrada do Santo dos Santos. Senão, do contrário, não pode acontecer. No confronto das diversas doutrinas, lembrem-se da ordem interna ou hierarquia que há entre as verdades da doutrina católica, articuladas com os fundamentos da fé. Dessa mesma forma, abre-se caminho para uma verdadeira emulação entre irmãos, que buscam todos um conhecimento mais profundo e uma visão mais clara das insondáveis riquezas de Cristo. Para acontecer isso aqui entre católico e protestante, só é possível se acontecer uma conversão pessoal e integral dos protestantes, se tratando dos três pontos postos acima: o amor à verdade, a caridade e a humildade. Se não existir conversão nesses três pontos, pessoal e integral de protestantes, é impossível o diálogo ecumênico ou o ecumenismo. Por quê? O ecumenismo se dará se tratando de igrejas, como as igrejas ortodoxas, as igrejas orientais por um todo, que têm a mesma fé no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. No meio dos protestantes, por acaso, existem igrejas que não crê na Trindade. Existem igrejas que não crê em Jesus como verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, porque se negam a maternidade divina, estão trazendo de volta, ressuscitando a heresia nestoriana que não admitia a união hipostática de Cristo. Então, meus amados irmãos, esse vídeo aqui foi para colocar às claras algo que eu falei a respeito de um encontro, de uma comunidade católica, a comunidade Colo de Deus, que
levou um pastor protestante para pregar no seu encontro. E se você quiser, dá uma conferida aí no vídeo que está aí embaixo. Eu não falei nada contra a comunidade Colo de Deus. Eu não falei nada contra a possibilidade de um pastor estar pregando lá. Eu falei que se esse pastor ou pastores, quaisquer que sejam, não estiverem convertidos literal e integralmente nos 3 pontos: o amor à verdade, a caridade fraterna entre irmãos e a humildade, é impossível o ecumenismo. Deus abençoe você. Gostaria de dizer que não estou contra o ecumenismo e não sou contra o ecumenismo. O ecumenismo sadio e verdadeiro, dentro da frase que o Papa João Paulo II deixou para nós, se tratando daquilo que é o diálogo e o ecumenismo. Fora da verdade não existe unidade. E o Papa Paulo VI, em seus documentos, deixa claro também que a Igreja, para dialogar com o mundo ou dialogar com os irmãos de outras vertentes cristãs, não pode abrir mão da sua identidade. Nós somos a Igreja de Cristo Jesus e disto nós não devemos abrir mão nunca. Do contrário, estaremos traindo o autor e consumador da nossa fé, aquele que fundou e instituiu a sua santa e amada Igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Deus abençoe você.